noite de alegria, uma noite que Deus está aqui conosco. Oramos, Altíssimo, grandioso e soberano Deus, nós entramos agora na Tua presença, Pai amado Jesus, nesta noite, Te glorificando, Te exaltando, Jesus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Deus, eu Te peço agora, Jesus, abre os céus deste estado do Rio Grande do Sul, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos aqui, Jesus, para sentir a Tua presença nesta noite, Jesus. Eu Te glorifico, Senhor Jesus, e eu tenho certeza que Tu falará conosco através da Tua palavra, Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá? Não, mas não é para mim, não. É para o pastor Wagner Medina e a esposa, né? Uma Nádia. É um casal do Rio Grande do Sul, com todo respeito aos demais que eu conheço. Pastor Wagner, muito obrigado pela confiança mais um ano, mais uma vez. E se foi verdade o que o senhor falou no início, pode contar comigo. Figurinha carimbada já aqui no Congresso da Área, todo ano. Lá no Gideões já é 16 anos, aqui já é o terceiro, quarto. Então, se eu viver mais uns 10, pode contar comigo. A igreja está feliz nessa noite? Antes de pregar a palavra, eu queria que você pegasse na mão de alguém que foi do seu lado. Queria agradecer aquela turma bonita lá da direita, com aquela faixa ali. É uma congregação nossa na cidade de Bento Gonçalves. O pastor e a pastora estão aqui. O pastor Vinícius e acabou de cantar. Renata, Deus abençoe vocês. Eu já vi um povo bonito, mas igual vocês, ficou na história. Depois eu quero uma foto com vocês, tá bom? A igreja pode aplaudir a vida deles? Pode soltar a mão, depois você pega. Glória a Deus. Pronto, pegue na mão do seu irmão de novo. Eu quero que gastar apenas 2 minutos para fazer um pedido à igreja do Rio Grande do Sul. Vocês acompanharam todas as lutas do ano passado lá em Brasília. E eu disse o ano passado aqui que esse ano seria o ano da gente dar o troco. E nós vamos dar o troco no mês de outubro nas urnas. Amém? Embora eu seja de um partido diferente da pessoa que eu vou aqui dizer, a pessoa que eu vou falar aqui nem sabe que eu estou falando, então eu assumo todas as responsabilidades. Só que quando o pastor Wagner Medina começou a falar aqui, meu coração queimou. A Bíblia diz que nós devemos honrar a quem tem honra, a quem merece honra. O estado do Rio Grande do Sul mandou para Brasília o ano passado um deputado, e eu só fiquei sabendo depois que ele era suplente. Ele não foi eleito, não teve votos suficientes para chegar lá. E quando ele chegou lá, ele mostrou que ia ser um pastor, um homem de Deus e um grande político. O nome dele é Ronaldo Nogueira. Qual o nome eu disse, igreja? Mais uma vez. Eu quero que a igreja do Rio Grande do Sul, os que confiam em mim, os que gostam de mim, que marquem esse nome. A igreja precisa mandar o irmão Ronaldo para Brasília de novo. Eu nem sei se ele é candidato, se ele é pré-candidato, mas eu vou pedir para que ele, vou ligar para ele depois, para ele ligar para o senhor, pastor, porque existe lá em Brasília 80 deputados evangélicos, mas que vai para a briga 5. O restante só vem quando vai sair na foto. E olhe lá ainda. E o pastor Ronaldo Nogueira do Rio Grande do Sul era um dos 5. E eu senti falta dele esses dias, procurei ele, e alguém me disse, não, ele era suplente, então ele voltou para o estado e o deputado que ele estava na suplência assumiu. Então a igreja do Rio Grande do Sul precisa ajudar o irmão Ronaldo Nogueira. O meu partido vai ficar bravo comigo, porque ele não é do PSC, mas nas questões do reino eu sou suprapartidário. Para mim o reino está acima do meu partido. O reino está acima de qualquer coisa. Então vou pedir para você memorizar o nome dele de novo. Ronaldo Nogueira. Qual o nome? Nós vamos fazer uma oração pelo irmão Ronaldo agora. Se ele não é pré-candidato, nós vamos fazer ele ser, porque ele vai chegar lá em Brasília do meu lado, e nós vamos agarrar o chifre do diabo
e botar o diabo para correr do parlamento. Amém? Oremos. Pai, nós pedimos ao Senhor que visite nesta hora meu querido amigo deputado Ronaldo Nogueira. Ele nem sabe que eu estou no estado, nem sabe o que eu estou fazendo aqui, mas eu creio na fidelidade do seu filho e acredito que as orações dele têm subido ao céu. Eu tenho um batalhão aqui nessa noite comigo, homens e mulheres que acreditam na minha palavra e naquilo que eu falo. Senhor, coloque o seu filho no lugar de honra e de destaque, e que esse ano de 2014 seja o melhor ano da vida dele, e que a igreja do Rio Grande do Sul seja abençoada agora e sempre. E todos digam, os que podem aplaudir a Jesus nesse momento. Glória a Deus. Agora sim, abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. O capítulo é o de número 11, ou melhor, capítulo de número 9. Hebreus capítulo 9. Enquanto você procura, eu quero aqui cumprimentar os meus amigos que estão aqui, alguns que eu me lembro o nome, conheço. Cantora Sueli Lima, seu noivo esse moço lá, tá bonito, hein, rapaz? Fazia tempo que eu não vi, até que enfim, Sueli, Deus é fiel. Está vendo? Não desista, você não desista. Ela insistiu e Jesus abençoou. Brincadeira, Deus abençoou. Dedé de Jesus, firme e forte. Já cantou aqui a tropa de Cristo? Não cantou a tropa de Cristo? Por que no Rio Grande do Sul não pode cantar? Pode? Então no fim você vai cantar a tropa de Cristo aqui para nós, né? Deus te abençoe. Demais pastores que aqui estão, meu amigo do Portal do Céu, Volney. Lá na técnica de som está o Moisés Bernardino, da família do pastor Cizino. Feliz de estar com você aqui, viu? Pastor Roberto Marinho, pastora Paula, grande missionária. Deus abençoe a todos. Hebreus capítulo 9, quem encontrou diga amém. Está escrito assim: ora, também o primeiro culto tinha ordenanças divinas e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisto a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, pega na mão de uma pessoa perfumada, pelo menos. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento pedindo ao Senhor que abra os céus sobre esta linda cidade, e que mais uma vez, ó Deus, o congresso da AME seja honrado com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entendo, Senhor, que dentro de alguns minutos este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros
onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus, agora e sempre. A igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Tomei um banho aqui. Os irmãos, na intenção de ajudar o pregador, pode tirar esse copo daí, senão é perigoso derrubar até o púlpito todo aqui, né? Glória a Deus. Veio algum pentecostal para essa reunião? Então olhe para o seu irmão e pergunte para ele se ele está pronto para uma viagem. Diga: é uma viagem só de ida para dentro do céu nessa noite. E só quem está preparado dá um grito daquele tamanho que só vocês sabem. Glória a Deus. Todas as vezes antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gosto de lembrar a igreja que eu prego o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu estou com 41, com cara de 50, corpinho de 60. E só Jesus sabe como o tempo vai pesando sobre a gente. E embora biologicamente falando eu tenha 41 anos de idade apenas, por dentro eu sou um homem de 50, 60 ou mais. E isso comprovado pela ciência. Eu estive no médico há poucos dias atrás, numa bateria de exames. O médico me disse que por dentro eu envelheci 20 anos a mais do que por fora. Perguntei o motivo, ele disse: crises existenciais, estresse, depressão, sentimentos, coração e por aí afora. Fiquei triste com isso e fui orar, procurei saber se isso era verdade, e descobri que no Brasil, Medina, alguns anos atrás, morreu um pastor assim, pastor Robert McAllister, fundador da igreja de Vida Nova, filho do americano, o primeiro americano branco batizado com o Espírito Santo, lá no avivamento da Rua Azusa. Pastor Robert McAllister, quando esteve no Brasil e fundou a igreja, ele orou por 2 homens, os 2 eram diáconos da igreja dele. Colocou a mão esquerda na cabeça de um e a direita na mão do outro, e ungiu os 2 no mesmo dia como pastores. Um deles, R.R. Soares, e o outro, Bispo Macedo. Então a unção que estava sobre o pastor Robert McAllister era muito grande. E ele teve uma complicação no coração, foi aos Estados Unidos para trocar uma válvula, que era uma cirurgia simples. E na mesa de operação, quando abriram o peito dele, os médicos detectaram que o corpo dele por dentro era de um ancião de quase 80 anos. Houve uma ruptura de uma veia e ele morreu na mesa com uma grande hemorragia. Esses são os louros por aqueles que desejam trilhar o caminho pelo qual eu tenho trilhado desde criança. Servir a Deus não é brincadeira. Falar bonito, todos querem. Suportar o peso de uma chamada já não é para qualquer um. Mas eu não estou reclamando. Eu faria tudo de novo se preciso fosse. Faria 2 vezes mais se eu soubesse o que Jesus tinha na minha vida. Porque desde criança eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Meia dúzia, entendeu? Vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança eu não lembro de nenhum culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, por motivo de força maior, às vezes chegamos depois que o culto começa, às vezes somos obrigados a sair antes do culto terminar. Mas Jesus Cristo nunca fez isso. Ele sempre chega no culto quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Ele deixou uma palavra acerca disso, dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E só quem pertence a esta igreja dá um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9,
é uma grande viagem. Eu não disse que viajaríamos hoje aqui à toa. É uma viagem para dentro de um tempo que não pode ser catalogado como tempo, porque esse local está estabelecido na eternidade. E na eternidade não existe relógio, não existe dia, como não existe noite. Não existe espaço físico determinado. No lugar onde Deus está, no reino da sua glória, tudo é por fé e tudo é estabelecido pelo Espírito. Eu pedi que me desse agudo aqui. Ele está tirando todo o agudo e colocando grave. Querido, coloque agudo aqui para mim no palco, por favor. Onde a sonoplastia está ali? Sonoplasta, me dê agudo aqui em cima do palco, por favor. Estou esperando chegar. Isso. Muito obrigado. Se ficar assim, vai ganhar uns 3 beijos depois, tá bom? Pronto. Glória a Deus. Pastor Roberto, eu queria ouvir o seu teclado. Então, quando nós tentamos descobrir com a mente humana aquilo que está estabelecido no céu, automaticamente nosso espírito entra em transe. Então eu quero convidar você nesta noite para que tenha paciência, para que me empreste a sua mente, e em alguns momentos a sua alma vai ser sacudida pela glória de Deus. Ao término desta reunião, sairemos todos daqui cheios do Espírito Santo. Posso ouvir mais um amém por esta palavra? Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o escritor que escreve esta carta, que é ainda uma grande incógnita, ele fala à nação judaica que havia no céu um santuário. E por falar desse santuário no céu, ele diz: assim também há na terra um santuário terrestre. E ele começa a detalhar este santuário. O escritor aos Hebreus começa a falar do templo fixo, que antes de ser fixo foi móvel. E antes de ser móvel não era nem templo, era só uma tenda. E quando era esta tenda, estava estabelecido no alto da montanha sagrada, e apenas um homem entrava lá dentro, que era Moisés. É esse Moisés que um dia de revelação no céu consegue trazer para a terra uma visão daquilo que era divino. Eu acredito que este encontro entre Moisés e Deus se deu naquele período em que Moisés fez um jejum extraordinário. Quando eu digo jejum extraordinário, estou falando do maior jejum da Bíblia. Não foi um jejum de 40 dias, como muitos de nós pensamos. Quando o escritor, ou quando o estudante da Bíblia passa os olhos pelo capítulo 9 do livro de Deuteronômio com apreço, e para nas vírgulas, e começa a viajar com a sua mente naquele tempo, ele vai compreender que o jejum que Moisés fez foi um jejum de 80 dias. Diz a Bíblia que ele passou 40 dias no alto da montanha, orando, falando com Deus, e ao descer do alto da montanha, ele traz as tábuas da lei. Nas tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele está chegando no solapé da montanha, ele ouve uma algazarra. O povo está diante de um bezerro de ouro, dançando, adorando, se autoflagelando. E quando Moisés viu o povo adorar aquele bezerro, são as palavras dele: quando eu vi vocês adorarem um bezerro, um ídolo de ouro, eu joguei as tábuas da minha mão no chão e tornei-me para o monte. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Ou seja, o jejum de Moisés é um jejum anormal, é um jejum de 80 dias. Se estiver aqui entre nós alguém que trabalha com a área humana, se houver aqui entre nós médicos, enfermeiros, eles vão neste momento ter uma crise na sua mente, porque é humanamente impossível, sabem eles, o corpo humano suportar um jejum total de 80 dias. São quase 3 meses sem comer e sem beber. Mas como eu creio na Bíblia, como eu creio na chamada de Moisés, e como eu creio no Deus de Moisés, sei que o Deus de Moisés era suficientemente poderoso para mantê-lo vivo lá no alto da montanha. Não sei o que Moisés se alimentou ali, com certeza nada físico, mas eu acredito que a glória de Deus o sustentou no alto daquela montanha. E Moisés não passou apenas 80 dias no alto da montanha em jejum e oração, ele passou 80 dias dialogando com Deus. Haja assunto para conversar 80 dias sem parar. Acredito que os últimos 40 dias
Deus viu a atitude de Moisés, porque Moisés estava disposto a não voltar mais para a nação se eles continuassem adorando um bezerro de ouro. Esta é a mensagem que Moisés passa quando ele retorna para o alto da montanha, próximo do céu. Ele está dizendo a Deus: prefiro eu morrer isolado no alto da montanha do que viver no meio de um povo que adora bezerros ou imagens de prata, de pedra, de ouro, entre aspas. Pois bem, como Moisés sobe o alto da montanha e Deus vê o sacrifício dele, Deus abre para ele um leque de revelação. Um leque do que, igreja? Não ouviu? Que tipo de revelação, pastor? Eu creio que Deus coloca Moisés assentado em uma pedra e diz para ele: Moisés, eu vou passar para você um filme. Moisés nem sabia o que era filme naquela época, mas acredito piamente no que eu estou dizendo, que Deus abriu para Moisés uma tela gigantesca no céu mesmo, e transformou uma tela na frente dele em 3D, para que ele pudesse contemplar tudo que Deus havia feito desde o princípio passado até aquele momento. Ora, nós que estudamos a Bíblia e que temos a cultura protestante, batemos no peito e dizemos: quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foi Moisés. Se acreditamos que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos que acreditar que Moisés fez 2 coisas. Primeiro, ele teve acesso a arquivos que ninguém antes teve, o acesso da eternidade passada. E o desenho que ele faz é com tanta minúcias que só dá a entender que ele enxergou, ele participou de tudo aquilo, observou e depois colocou tudo em um livro. E a segunda coisa, que é o que mais me deixa fantasticamente complexo, atormentado até: Moisés é o único homem que vai escrever sobre a sua morte, porque o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, escrito por ele, é o capítulo onde ele conta que ele foi convidado por Deus a subir no alto da montanha, de frente do Pisga, lá perto do Neguebe, e Deus mostrou para ele toda a terra, de Dan até Naftali, e disse para ele: contempla a terra com os olhos, porque você não vai entrar nela. E diz a Bíblia que lá no alto da montanha Deus matou Moisés, e até os dias de hoje Israel pranteia a morte dele. Pois bem, como é que Moisés, escrevendo o Deuteronômio, escreveu sobre a sua própria morte e deixou isso catalogado, e naquele tempo ninguém descobriu esses livros? Ora, o Deus que eu estou falando, o Deus de Moisés, não é Deus com D minúsculo. Ele tem poderes, e o poder dele não pode ser mensurado. E se ele quiser nesta noite, ele pode arrastar qualquer um de nós aqui para a sua presença no céu, para que alguém volte e traga para nós mensagens do que existe na eternidade. Se alguém concorda e acredita nisso, dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Ao abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus, eu simplesmente contemplo o escritor que teve acesso a tudo aquilo que Moisés viu e trouxe à luz o desenho novamente do tabernáculo. Mas o que é interessante é que tentarmos entender por que é que Moisés, depois de 80 dias no alto da montanha, volta de lá de cima com novas tábuas, porque Deus escreveu novas tábuas e deu na mão dele, e disse para ele: ao chegar lá embaixo, você vai pegar aquele bezerro de ouro, vai mandar queimar o bezerro, transformar ele em pó, vai colocar o ouro desse bezerro na água, e todos os judeus vão beber dele. Depois disso, você vai fazer um sacrifício, Moisés. Eu quero que você levante no meio de Israel um grupo de homens e mulheres que vão ser a minha mão sobre eles. Serão juízes. Eles vão assassinar, vão matar todos os idólatras que ainda amam esse bezerro de ouro. Moisés desce do alto da montanha com algumas missões, e depois de tudo isso estabelecido, Deus diz a ele: Moisés, depois que você fizer isso, você vai pedir para que homens que tenham vontade de trabalhar no meu reino se aproximem de você. Você vai orar por eles, descerá sobre eles uma unção extraordinária, e você vai colocar no papel o desenho que eu estou te dando agora. E Moisés, quando desce do alto da montanha, ele se reúne com o povo cá embaixo. Ele pega o bezerro, queima o bezerro, transforma em pó, dá ao povo para beber. Ele decreta a morte de todos os homens e mulheres que adoraram o bezerro naquele momento e que ainda enxergavam no bezerro uma forma de divindade. E aí vem a grande problemática: ele tem que encontrar agora esses homens e mulheres que vão assassinar os seus próprios irmãos. Ora, é humanamente impossível encontrar um irmão que queira matar o outro. Mas Moisés, sob a ordenança divina, dá um grito, e as 12 tribos que estão diante dele, quando ouvem Moisés dizer:
temos aqui alguém que tem coragem de matar os idólatras. 11 tribos começam a rir e debochar, dizendo: ninguém vai ter coragem de matar o seu próprio irmão. Mas eu disse 11, não foi 12. Uma das tribos dá um passo à frente e grita para Moisés dizendo: nós temos coragem de matar os idólatras. Quando eles dizem isso, os demais questionam: mas vocês teriam coragem de matar os seus irmãos? E essa tribo levanta a espada e diz assim: irmãos nossos não adoram bezerro de ouro, irmãos nossos adoram ao grande Jeová que fez os céus e a terra. E esta tribo tem nome. Oh glória. E é sobre essa tribo que eu quero pregar nessa noite. Alguém deve estar pensando: pastor, deve ser a tribo de Judá, porque é dessa tribo que vêm os grandes. Não, eu também esperava que em tempo de crise se levantasse a tribo dos guerreiros, mas a tribo dos guerreiros não veio. Então em tempos de crise, quando a tribo dos guerreiros não vem, se levanta a tribo dos mais velhos, que tem mais experiência. Também não foi a tribo de Rúben que se levantou. Ora, quando a tribo dos mais velhos, dos guerreiros não se levanta então para fazer pirraça a tribo dos mais jovens, os benjaminitas. Mas nem a tribo dos benjaminitas se levantou. A tribo que se levantou era a tribo mais inusitada de todos. Era a tribo que as outras 11 ignoravam eles. Ignoravam por causa de alguns aspectos. Era uma tribo que não gostava muito de pegar no pesado. Não gostavam de trabalhar na roça, não gostavam de correr, não gostavam de laçar boi, não gostavam de trabalhar nem na cozinha. Essa tribo só sabia fazer duas coisas muito bem. Pergunte o quê? Só fala se toda a igreja perguntar. Essa tribo sabia dançar e cantar. Você não entendeu? Eu vou desenhar de novo. É a tribo que não gosta de pegar no pesado, mas para cantar e dançar igual eles não tinham. E essa tribo tem nome: tribo dos levitas. Tribo que se torna no futuro a tribo dos adoradores. Eu sou descendente dessa tribo. Tem mais alguém aqui que é dessa tribo? Não, com todo respeito, eu olhei a carinha de alguns aqui. Se você pertence a alguma tribo, não deve ser nenhuma das nossas. Deve ser da tribulação, né? Porque com essa cara feia, que não se expressa nem com reza brava, você já está aqui pelo menos há 2h30. Eu não vi ainda nenhuma maquiagem borrada de lágrimas. Se você está aqui num congresso pentecostal e não abre a boca nem para respirar, é porque você pertence a uma tribo estranha. Se fosse da tribo dos levitas, você já estava rachando o seu peito. Mais uma vez, tem alguém da tribo dos levitas aqui? Então levante a mão direita para o céu e agarre o homem que está do seu lado, ou a mulher que está do seu lado, com carinho e respeito. Levita não tem medo e não tem vergonha. Estou vendo aqui um monte de gente que não me obedece nem com reza brava. Está com medo de ser constrangido, Bocó? Agarre o ombro da pessoa, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele, tira ele do lugar, tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Chacoalhe com força, diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua chamada nessa noite. E só quem tem chamada não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Eu acho que agora todo mundo acordou, né? Eu sou igual com a Raalco desde criança. Eu me apavoro quando assisto meus DVDs. Eu começo a ver, não vai dar em nada. É porque carralco no frio não pega, mas depois que pega também segura. Hoje nós vamos até às 3 da manhã aqui nesse negócio. Então Moisés escolhe essa tribo. E olha que interessante, é só depois do assassinato dos idólatras que Moisés vai então construir o tabernáculo. E a pergunta que eu faço à igreja, que é inteligente, é essa: por que é que Moisés recebe de Deus a ordenança de construir um templo? Porque o tabernáculo é um templo. Por que é que Moisés recebe? E com base no que ele traz os desenhos exóticos? Com base no que ele constrói aquele tabernáculo? Para isso nós temos que voltar no tempo um pouquinho. Israel foi aprisionado no Egito por 400 anos. Na verdade 430 anos. São quase 5 séculos. Entraram pela porta de entrada a convite de Faraó, mas na morte de José começa a escambar. E os homens que prometem as coisas sentadas não sustentam em pé e vice-versa. O tempo passa, Israel cresce e se torna persona não grata lá no Egito. Então esse povo que entrou pela porta agora começam a ser escravizados.
ao ponto de todos os judeus serem escravizados no Egito. Quando Moisés tira esses homens do Egito, o número de almas de guerra eram 600 mil, calculando por homens que não eram de batalha, que eram os velhos, as crianças, as mulheres e outros mais. Nós vamos ter um contingente de quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas, igreja? Não ouvi? A pergunta que eu faço é essa: como é que alguém consegue prender 3 milhões de pessoas? Eu já vi prisões para 50 mil. Os campos de concentração de Nuremberg, na Alemanha, conseguiram colocar 100 mil judeus ali. Mas prender 3 milhões de pessoas é humanamente impossível. Só há uma explicação para isso. Pergunte qual? Eles eram estrategistas. Eles aprisionaram 3 milhões de pessoas, colocando elas isoladas e sempre com corrente na mão e nos pés, e nunca deixavam eles olhar para cima. Não deixavam esses homens e mulheres pensarem. Eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia em trabalho pesado. Quando paravam de trabalhar, eles não dormiam, eles desmaiavam, e no dia seguinte pegavam no trabalho pesado de novo. Então não tinham tempo para pensar, não tinham tempo para olhar para cima, e eram colocados de maneira isolada. Só assim se aprisiona um exército de 3 milhões de pessoas. Eu olho para isso e agora me lembrei da minha terra, do meu Brasil. 40 milhões de evangélicos. Poderíamos eleger um presidente da república hoje, se quiséssemos, mas mal conseguimos eleger um vereador numa cidade. Pergunte por quê? Mesma estratégia do Egito. O diabo aprisionou as igrejas, não deixa os crentes olharem mais para cima, ou seja, não acreditam em mais nada que vem lá de cima. Esperamos que toda a solução venha da horizontal. Acreditamos mais em homens do que em Deus. Segundo, nos separaram. Fazem a gente ficar obcecados por cultos de todos os tipos e todas as formas, e nos fazem esquecer de que Deus é maior do que tudo. Nos fazem amar a placa da igreja mais do que tudo. Tem crente aqui que é capaz de matar pela igreja dele, mas é incapaz de estender a mão para alguém que está caído no chão no meio do caminho. O diabo faz a mesma coisa. Temos 40 milhões e não conseguimos fazer nada. Fiz um estudo esses dias, Medina, eu fiquei apavorado. Todas as vezes que há um avivamento em qualquer nação do mundo, de todas as histórias, eu estudei todos os avivamentos e participei no meu tempo, da minha geração, em pelo menos 8 avivamentos em países, em alguns continentes do mundo. Toda vez que há um avivamento e a igreja cresce, há uma mudança na sociedade. A cidadezinha de Pensacola, lá nos Estados Unidos da América, na Flórida, eu estive lá. Tinha uma igrejinha de 200 pessoas. Quando veio o avivamento, e em 5 anos construíram uma igreja para 5 mil pessoas. Mudaram a cidade ao tal ponto da prefeitura construir na cidade um aeroporto para receber visitas de crentes que vinham do mundo inteiro para saber o que tinha naquele lugar. Fecharam todos os terreiros de macumba, fecharam todas as esquinas de feitiçaria, acabaram com todos os prostíbulos. Não há na cidade de Pensacola uma boate. E eu estou falando dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque a igreja, em um poderoso avivamento, mudou os conceitos e valores. Isso aconteceu com a cidade de Éfeso. Quando Paulo prega lá em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, a cidade tem quase 1 milhão de habitantes, todos adoradores da deusa Diana, feiticeiros em potencial. E um homem sozinho entra na cidade. O avivamento vem e em 3 anos e meio 200 mil pessoas se convertem. O templo da deusa Diana desaparece da história. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os feiticeiros vinham na praça pública queimar os livros de encantamento. Está escrito na Bíblia. Toda vez que a igreja está em avivamento, há uma mudança de conceitos e valores. E aí alguém me diz que o Brasil está em avivamento. E eu pergunto, que avivamento? Me mostra o avivamento. Não, pastor, olha aqui dentro, é quinta-feira, olha a multidão que temos aqui. Com todo respeito a esta multidão, avivamento não se dá com quantidade, avivamento se dá com qualidade. Nós podemos hoje reunir 1 milhão de pessoas na rua, mas nessas 1 milhão de pessoas não consegue levantar um paralítico. A gente reúne 150 mil pessoas, a gente canta, marcha para Jesus, briga, canta, mas não conseguimos abrir os olhos de um cego. O diabo fez alguma coisa com a igreja brasileira, mas eu acredito que Deus pode levantar aqui do sul, como sempre prego, um avivamento que comece a queimar o mapa, dos pés para cima. E quem sabe aqui no meio não estão os futuros avivalistas dessa nação, avivalistas de verdade, não é homens e mulheres que fazem movimento apenas. Israel, 430 anos aprisionados no Egito.
São quase 11 gerações. Quantas gerações eu disse? Uma geração judaica se dá a cada 40 anos. 430 anos, faltou 10 anos para 11 gerações. Então lá esteve o pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, tataraneto, e só Deus sabe, até chegar na 11ª geração ali aprisionada. Depois de 11 gerações aprisionadas, esses homens e mulheres, que agora são 3 milhões, não conseguem mais acreditar em nada. Todas as vezes que os egípcios vão adorar os seus deuses, e os egípcios tinham 1 milhão de deuses. Os egípcios adoravam Baal, Astarote, Azera, Marduk, a deusa Sim da Mesopotâmia antiga, a poderosa Ísis, que na minha infância tinha até desenho. Eles adoravam Anubis, que é meio homem, meio cachorro. Tinha 1 milhão de deuses, e esses deuses tinham 2 coisas. Pergunte o que? Endereço e aparência. Tinham o que? Você vai entender o contexto da mensagem se repetir exatamente o que eu estou dizendo. O que é que eles tinham? Todos os meses os egípcios adoravam seus deuses, e os senhores que eram donos dos escravos, no dia de adorar o seu Deus de coração, por exemplo, hoje é o dia de adoração a Baal, o senhor vinha com a família e todos os seus empregados, todos os escravos, iam para o templo. E os judeus passaram quase 500 anos indo para o templo de Baal, e viam os egípcios adorar a Baal. A Baal tinha cara. No dia de adorar Ísis, eles iam para o templo de Ísis. Ísis tinha endereço e tinha aparência. Quando iam adorar Anubis, iam lá para o endereço do templo de Anubis e viam a aparência do deus Anubis, homem com cachorro. Os deuses tinham cara e tinham endereço. Quando Deus tirou os judeus do Egito e levou eles para o deserto, e disse: Moisés, libertei o meu povo. Eu só quero que o povo faça uma coisa. O que, Senhor? Quero que o povo me adore. Simples assim. Deus não pediu mais nada. Só quero que o povo me adore. Deus queria que o povo fizesse o quê? Só temos um problema agora. Pergunte qual. Quando Moisés chegou na península do Sinai e disse: gente, é hora de adorar a Deus, um olhava para o outro sem saber o que fazer. Quer perguntar o porquê? Eles eram acostumados a ir para adoração no endereço. Eram acostumados a adorar aquilo que tinha cara. Como é que se adora a Deus no deserto se Deus não tem casa? E se Ele tem rosto, nunca mostrou para ninguém? E Ele diz que quem vê o rosto ainda morre. Quem é que quer se atrever a pedir para ver o rosto dele? Quando Deus soltou o povo no deserto, o povo, um olhava para cá, outro para lá, um olhava para a montanha, outro mirava uma planta, outro mirava uma pedra, outro mirava uma unha, uma nuvem, outro mirava um pedaço de cabelo. Eles precisavam materializar a fé deles. Só assim eles conseguiam adorar. E Moisés era quem controlava. O dia que Moisés subiu na montanha, acabou. Arão, conduz o povo para adorar. Com Moisés o povo não tinha coragem de falar, porque Moisés era profeta. Mas com Arão era mais maleável. O Arão, com Moisés a gente não tem coragem de falar, mas com você a gente tem. Não dá para adorar a Jeová. Por quê? Porque a gente não sabe como Ele é. A gente sabe que Ele pede sacrifício de animais. Ele sempre pede aí boi, cordeiro, cabrito, e é sempre quadrúpede. E a gente não sabe qual o lugar que Ele está. Se Ele está aqui, se Ele está ali. Arão, deixa a gente adorar do nosso jeito. Como? Já que Deus gosta tanto de quadrúpedes, Ele deve ser um quadrúpede também. Entendeu a mente deles? Toda vez que Moisés vai fazer um sacrifício, é com, desde Abraão até agora, é com pedaços de animais quadrúpedes. Então na mente deles, Deus deve ser um quadrúpede também. Então eles fazem o desenho de um bezerro. Como Deus é de glória, fazem de ouro. E na mente deles, eles estão fazendo a coisa certa. E detalhe, agora eles não estão um orando para cá, o outro para lá. Eles estão todos orando para o bezerro. Quando Moisés desceu e viu isso, ele subiu e Deus falou para ele: eu vou matar o povo. E Moisés disse: Senhor, não faz isso não. Mas Moisés, eu tirei eles estão adorando um bezerro. Eu imagino Moisés dizendo: Senhor, eles estão adorando um bezerro porque eles nunca te viram. O povo precisa de algo fixo e vivo para te adorar. Eles precisam saber de um santuário. Eu sei que a terra não comporta a sua presença, mas eles precisam de um lugar. Se o Senhor não ajudar eles, o Senhor vai ter que destruir eles mesmo. Porque eles vão, hoje adoram o bezerro, a gente mata eles. Amanhã vão adorar uma galinha.
E Deus e Moisés negociaram. E Deus disse: tudo bem, Moisés, você me convenceu. Eu não vou mostrar para eles como eu sou, porque eles vão morrer, mas eu vou dar para eles um lugar para eles adorarem. Qual é o lugar, Senhor? Moisés, agora você desliga a televisão aí, que você já viu do Gênesis inteiro. O que eu vou te mostrar agora não mostro em tela, eu te mostro em corpo presente. Sai da terra e vem para o céu. Moisés foi ao céu. Ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou no palácio sagrado. João desenhou para nós o palácio, o lugar onde Deus está, no alto do monte da congregação. Moisés entrou no santuário de Deus. Deus disse: está vendo? Vai olhando tudo aqui, porque tudo que você vê aqui que é imóvel, tudo que você vê aqui que não tem vida, que não tem espírito, você vai fotografar na sua mente, e lá embaixo você vai construir. Assim como existe aqui no céu um santuário, você vai fazer um santuário na terra, parecido com o santuário do céu. Alguém está entendendo ou não? Eu vou falar de novo. O tabernáculo nada mais era do que o desenho do céu, do santuário onde Deus está. E Moisés desce do céu com aquilo na mente. E agora Deus vai falar com ele: já que houve a matança dos idólatras, você precisa de 2 grupos de homens. Qual é, Senhor? O primeiro são homens que vão trabalhar com ouro, e vão trabalhar com pedras, com madeira. E eu vou ungir esses homens, porque você vai falar o que você viu, e cada vez que você falar, isso vai materializar na mente deles, e eles vão construir. Tem 2 homens que eu estou ungindo nessa noite lá, Moisés. Qual o nome deles, Senhor? Eudade e Medade? Não, esses 2 receberam foi a sua glória. Aholiabe e Bezaleel. Grava esse nome: Bezaleel e Aholiabe. Esses 2 moços serão ungidos para construir tudo aquilo que eu estou te mostrando. Os seus olhos vão fotografar, e você vai desenhar para eles com a boca. Conforme você for falando, eu vou desenhar na mente deles, e eles vão transformar o ouro na peça. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. E o outro grupo, Senhor, o Senhor disse: o outro grupo é mais importante do que esses 2. Por quê, Senhor? Eles vão construir. Esse outro grupo vai dar vida ao santuário. Vai dar o que, Senhor? Vida. Por quê? Você viu aqui todas as peças inanimadas do céu, vi. Agora vejam os serviçais do céu. E Deus abre a porta do céu e entram os anjos no santuário. 4 categorias de anjos: os anjos mensageiros, os querubins, os serafins e um arcanjo. Cada um deles tem uma função. Os mensageiros vão ser os cantores. Os querubins vão sustentar o trono de Deus debaixo do seu ombro, ou sob o seu ombro. E os serafins vão estar voando ao redor do trono, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o arcanjo ficará na entrada com a espada armada, porque ninguém para um adorador. Ninguém para um adorador. Tentou entrar na frente de um adorador, vai se ver com a espada de algum anjo por aí. É por isso que ninguém pode calar os seus lábios. É por isso que podem prender os seus pés, podem prender as suas mãos, podem te jogar dentro de uma prisão, como jogaram Paulo e Silas. Podem até te fazer desmaiar, mas logo que você acorda, pode até reclamar de dor, mas um dos 2 vai dizer assim: ainda sobrou uma coisa para nós, sobrou a nossa voz. Podem prender os pés, podem prender as mãos, mas não podem prender a nossa alma. Tem algum adorador aqui nesse lugar? Então dê mais um grito de glória. Moisés enxerga Aholiabe e Bezaleel, e ele diz: Senhor, e quem é que eu vou colocar para trabalhar no santuário do templo? E Deus diz: já te mostrei. Quem? Aqueles que têm coragem de defender a minha honra. E só teve uma tribo que teve coragem de defender a minha honra. É a tribo daqueles que não gostam de pegar no pesado, mas eles sabem cantar e adorar. Os levitas estão sendo ungidos agora para cuidar do serviço do santuário. E Moisés nesse dia não revela aos levitas isso.
Ele dá a eles algumas ordens, e eles começam a se envolver mais com Moisés, se tornam proteção pessoal de Moisés. Todas as outras tribos querem matar eles, e só não tocam porque Moisés os apadrinha. Então eles, onde Moisés ia, e os levitas atrás. Como Moisés era o homem da lei, os levitas se transformam os homens da lei. Moisés recebe de Deus e passa para os levitas. Moisés escreve um livro de Levítico e coloca o nome deles disso, livro para os levitas, o livro das leis, do santuário, da graça, da glória, da dedicação e da adoração. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Agora respire fundo, que eu terminei a introdução, desenhei para você aqui o quadro. Agora eu vou pregar. Quando eu olho o santuário, Roberto, mude a música para mim. Quando eu olho o santuário desenhado por Moisés, eu vejo esse santuário ser separado em 4 lugares. Desde criança na Assembleia de Deus, na escola dominical, me ensinaram que o santuário tinha só 3 lugares. Mas quando eu estive em Israel e fui estudar com eles, eu descobri que são 4 lugares. O tabernáculo era feito assim, do início para o fim: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Quais são os 4 lugares? Memorizou aí? Alpendre, átrio, lugar santo, do início ao fim. Primeiro, alpendre. Segundo, átrio. Terceiro, lugar santo. E quarto, dá um grito de glória a Deus bem forte. 4 etapas, 4 lugares. Talvez por isso as 4 categorias dos anjos que existem no céu, quem sabe? Cada um deles opera em um daqueles lugares. Como tem 4 lugares, o alpendre, ele é composto de uma escada, uma pequena escada. Só podia se aproximar daquele alpendre, na lei de Moisés, quem tinha na sua mão uma oferta. Ninguém de mão vazia chegava perto daquele lugar. Quem já leu isso em Deuteronômio? Não aparecereis diante de mim de mãos, diz o Senhor. Isso era para aquele tabernáculo. Das 12 tribos de Israel, 11 tribos não podiam chegar perto daquele alpendre de mão vazia, porque as 11 tribos trabalhavam. Como as 11 tribos trabalhavam, eles tinham que doar para Deus. Mas tinha uma tribo que não trabalhava, ficava correndo atrás de Moisés. Qual o nome da tribo? Não ouvi qual o nome da tribo? Como o levita não trabalha, ele não tem o que ofertar. Então a vida dele é a oferta. Então naquele alpendre, 11 tribos, para chegarem perto desse alpendre, tinha que ter oferta. A tribo dos levitas não. Só de ter o sangue de levita, já podia colocar o pé em cima daquela escada e não acontecia nada com ele. Qualquer outro das outras tribos morria fulminado. O levita não. O levita era protegido, porque a oferta do levita era maior do que a de todo mundo junto. As pessoas davam aquilo que conquistavam, o levita dava aquilo que ele era. É por isso que toda vez que você abre a boca para adorar, levanta a mão para o céu, ou bate os pés no chão, ou crava o seu joelho no canto da sua casa, ou uma lágrima escorre do seu rosto, você faz a maldição, a ira e o castigo divino voltar para trás. Porque Deus respeita um homem ou uma mulher que sabe o poder da adoração que existe dentro dele. É por isso que eu constantemente estimulo os crentes a não deixarem a peteca cair. Culto não pode ser parecido com missa, com todo respeito a quem vai à missa. Na missa é tudo simples e tudo silencioso, até porque para qualquer lado que você olha, você vê a morte do Deus deles. Está pregado em uma cruz. No culto de crente é diferente. Para qualquer lado que você olha, você só vê vida, porque o nosso Cristo já ressuscitou. Todos os nascidos levitas eram abençoados. Repita isso comigo. Todos nascidos levitas eram especiais, eram abençoados. Diga: bastava nascer levita e já era abençoado. Agora, isso não era o suficiente. Quer perguntar o porquê? Porque todos podiam chegar no alpendre, mas para passar do alpendre para o átrio, aí a coisa mudava. Para sair do alpendre e ir para o átrio, o menino levita tinha que ficar aos pés de Moisés para aprender as leis. O tempo foi passando e criaram leis, estabeleceram leis para que todo menino fosse testado com 12 anos de idade. Lembra quando Jesus foi com 12 anos de idade ao santuário e ele pregou para os autores da lei? Ele foi ali para fazer o seu bar mitzvah,
Ou seja, era um momento em que o menino mostrava que ele era capaz de recitar alguma coisa da Torá. Alguns eram prodigiosos e recitavam as 613 leis que existiam ali. Era o caso de Jesus. Jesus está com os doutores da lei, os doutores da lei estão tudo pirado. Chegam num canto e diz: tudo que a gente fala, ele já sabe, e tudo que ele fala, a gente nem sabe do que ele está falando. Que menino é esse? Não era normal, não era só o sacerdote, era o Deus sacerdote, era o Deus encarnado no homem. Então o menino levita, mesmo sendo especial, que podia chegar no alpendre, olhar para trás e mostrar a língua para todo mundo, como Peralta, dizendo: eu posso estar aqui de mão vazia, você não. Esse, se quisesse subir no átrio, tinha que ralar. O estudo começava com 5 anos de idade, ia de 5 a 12, de 12 a 18. E o menino levita com 18 anos de idade, se ele se dedicasse e quisesse de fato não ser só um levita, mas ser um levita especial para chegar no átrio, ele tinha que trabalhar muito, tinha que estudar muito e renunciar à sua vida de 5 a 18 anos. Alguns pais não queriam, alguns pais queriam que o filho ficasse livre, mas alguns pais tinham um desejo de que o seu filho fosse um dia um homem de Deus. E esse que queria que o filho fosse um homem de Deus, passava a ensinar o menino desde criança. É daí que vem a máxima do provérbio de Salomão, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, não vai se desviar dele. A minha geração gerou inúmeros pregadores, porque os nossos pastores nos estimulavam, os pregadores nos estimulavam. A geração nova que vem, os meninos querem ser o Ronaldinho Gaúcho, e as meninas querem ser parecidos com a Débora Seco. Fora os que querem ser o Justin Bieber. O sangue de Jesus tem poder, porque não há mais referência. Mas se nesta noite o pai e a mãe saírem daqui com esta palavra na alma e começar a ensinar o seu filho, dentro de pouco tempo, o seu filhinho será uma labareda de fogo dentro do santuário de Deus. Amém? Então o menino levita e a família levita, que queria que o menino crescesse e conhecesse os mistérios do átrio, ele tinha que estudar muito, dos 5 aos 18 anos de idade, gente. São 13 anos de renúncia. Enquanto as crianças iam brincar de carrinho de rolimã, de pique de esconder, enquanto as crianças iam brincar de bafo, de brincar de figurinhas, enquanto iam colecionar coisas da Copa, o menino levita cravava a cara no meio dos livros, aprendia as histórias de Deus, ia decorar as leis. Quando ele decorava as leis, ele saía do alpendre para o átrio. E quando ele chegava no átrio, respire fundo, ele passava a aprender coisas sagradas que ele nunca antes sabia. Ele iria se dedicar agora a 2 áreas da arte: ou a música cantada, ou a música tocada. Ele podia se dedicar a ser um tangedor ou um cantor, mas todos eles tinham a mesma função ali dentro. Além de cantar e tocar, trabalhavam com a pia de bronze. Toda vez que o sacerdote entrava ali dentro, ele tinha que passar por um processo de purificação, e cabia aos levitas do átrio ajudar o sacerdote no processo de purificação. Também ali na entrada ficavam os levitas que eram escribas. Os escribas eram aqueles que se dedicavam a ler e a escrever e contavam as histórias através do papel. Quem entendeu até aqui, diga amém. Qualquer levita podia vir no alpendre, mas para ir no átrio tinha que se dedicar 13 anos. Esse levita que ia para o átrio, ele recebia um outro nome. Pergunte qual? Levita mor. Qual o nome? Pergunte: quem são esses, pastor? Eram levitas que se destacaram entre os levitas. Todos eram especiais, mas tinha um grupo que queria ir além da especialidade. Tem alguém no céu neste exato momento, debruçado na janela, olhando aqui para o Rio Grande do Sul e perguntando: será que ali dentro, no meio dos especiais, vou encontrar alguém que quer ir além da especialidade? Tem alguém que gostaria de ir além? Então dá um grito de glória a Deus bem forte. Se alguém puder me arrumar um lenço, uma toalha, eu vou oh, Dedé, obrigado. Você não escarrou aqui não, né, Dedé? Também se tivesse era cuspe sangue. Pastor, e aí acabou a história? Não, é só o começo. Qualquer levita no alpendre, só levita mor ia para o átrio. Só que toda vez que alguns chegavam no átrio, acontecia um mistério, uma coisa bonita. Pergunte qual? Uma vez que estavam no átrio, porque os do alpendre estavam embaixo, não enxergavam tudo, mas quem ia para o átrio começava a enxergar coisas que os daqui de baixo não viam.
E esses que enxergavam coisas que os demais não viam, também eram tomados por uma curiosidade, porque do átrio eles enxergavam o lugar santo. E quando viam o lugar santo, o grupo se dividia em dois. Pergunte por quê? Uns diziam: já me lasquei demais, tá bom aqui, 13 anos da minha vida quase jogado fora, já sou melhor do que aqueles lá do alpendre, não preciso ir ali. Mas tinha uns que diziam: eu não. Eu quero entrar ali dentro. Eu quero tocar na mesa do pão da proposição. Eu quero limpar o altar quando ele estiver com a cinza queimada. Eu quero ajudar nos sacrifícios. Eu quero dar o sacrifício de libação, de incenso. Eu quero trabalhar com o Senhor ali dentro. E mais, lá de onde eles estavam, eles enxergavam as bordas do lugar santo, enxergavam lá na frente. O que eles viam lá na frente, o coraçãozinho deles acelerava. Quer perguntar o que? Eles viam um véu, que de véu não era nada. Era uma couraça que pesava 1 tonelada, precisava de 12 juntas de bois para arrastar aquele véu do templo. É por isso que quando Jesus morre, a Bíblia conta exatamente como o véu foi rasgado. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de baixo para cima, né? Da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda? Não, foi rasgado de que jeito? De cima para baixo. Mas quem é que pode rasgar um negócio que pesa 1 tonelada? Só Deus. Por isso que é de cima para baixo. O homem não conseguia rasgar. Aí Deus diz: já que não tem homem para rasgar, eu mesmo rasgo. Rasgou-se o véu do templo e você está na presença do Todo-Poderoso. Mas o que chamava atenção não era aquele véu. Pergunte o que era. Era uma mesa que estava entre aquele véu. E em cima da mesa tinha uma lamparina gigante, que na verdade era chamada de menorá. Era uma canaleta gigante que se abria em 7 outras canaletas, toda vazada por dentro. Dentro dela havia um estoque de combustível, que era o azeite batido da oliveira. Quando esse instrumento foi colocado ali, quando esse objeto foi colocado ali, a primeira lâmpada foi acendida pelo sopro de Deus. Deus acendeu o primeiro fogo, e ele disse ao sacerdote: esse fogo nunca pode se apagar, porque quem acendeu fui eu. O fogo que estava na primeira lamparina, como ele começava a tremeluzir, e aqui na outra canaleta tinha combustível, ele pulou daqui para cá, acendeu a segunda, pulou para a terceira, quarta, quinta, sexta, 7 lâmpadas acesas. E a ordem de Deus era essa: se isso se apagar, a minha presença vai embora. Então todo levita que queria entrar no átrio, ele tinha que passar por um processo de luta. Só podia ser sacerdote com 30 anos, porque era a idade da guerra, era a idade da emancipação. Quantos anos? Não ouvi? Então o menino que está aqui com 18 tem que ralar mais quanto tempo? 12 anos. Mais 12 anos se dedicando à arte sacra. Mais 12 anos pedindo instrução a Deus, pedindo inspiração a Deus. Por isso que nem todo mundo dava conta. Quando esses venciam no dia da consagração, ele era ungido de levita mor a sacerdote. A roupa dele mudava. Ele recebia uma estola sacerdotal branca. Era aquela que Jesus andava em Israel. Era aquela que quando ele estava no meio da praça e as criancinhas quiseram tocar ele, os discípulos entraram na frente e disseram: não toque no mestre. E Jesus puxou a orelha de todo mundo dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha o ensinamento que você nunca ouviu. Por que Jesus disse isso? Porque quando aquelas criancinhas da praça que estavam brincando, sujinhas, com o nariz escorrendo, abraçaram Jesus, sujaram a veste sacerdotal dele. E os discípulos não queriam que ninguém sujasse as vestes de Jesus. Era a maneira de Jesus dizer assim: se ninguém abraça os sujos, eu abraço eles. Se ninguém quer nada com eles, eu quero eles para mim. Deixai vir a mim os pequeninos. É esta estola sacerdotal que o levita agora recebe no dia da sua consagração. E ele, com essa estola sacerdotal branca, depois que passa pelo alpendre, pelo átrio, ao entrar no lugar santo, ele recebia um presente. Pergunte o que? Uma espevitadeira. Palavra difícil, complexa, mas eu quero que todo mundo repita. Qual o nome da palavra? Mais uma vez. A cotovela
novela, o irmãozinho aí do lado diz: você sabe o que é isso? Quando eu era criança lá na Vila Tatu, Medina, minha mãe esperava, a cada 15 dias passava um homem gritando: agulha de desentupir fogão. E a minha mãe corria e falava: vai lá, manda o homem esperar que eu quero uma. Eram umas agulhas que eram usadas para desentupir o bocal do fogareiro. Caía gordura ali, pastora Paula, e ficava entupido. Então aquela agulha enfiava naqueles buraquinhos ali, e o gás que estava preso soltava. Aquela agulha é uma espevitadeira pequena. O levita tinha, o sacerdote tinha uma espevitadeira grande. Era do tamanho da canaleta daquele menorá. Ficava na cintura dele. Todo dia de manhã, quando ele chegava naquele lugar, ao invés de olhar para a mesa do pão da proposição, para o santuário que havia sido sacrificado animais, ao invés de tirar a poeira, ao invés de colocar novos sacrifícios no altar, a função dele era subir aquela escadaria correndo. Ele entrava pelo átrio, se lavava e ia no lugar santo, lá na mesa do menorá. Quer perguntar por quê? O frio do deserto era imenso, e às vezes as lâmpadas acabavam se apagando, porque o azeite às vezes congelava, ou às vezes acabava mesmo. Então o desespero do sacerdote era chegar no dia seguinte, está tudo apagado, mas sempre tinha esperança. Chegava lá, às vezes tinha 5 lâmpadas acesas e 2 apagadas. No desespero, 6 apagadas e 1 acesa, mas sempre que tinha uma acesa tinha esperança. Ele chegava lá diante daquele menorá, tirava aquela espevitadeira e fincava dentro de uma canaleta do lado dessa que tem fogo. E quando ele puxava a canaleta para cima, o azeite estourava para cima. Ele cuspia. Quando o azeite cuspia, o fogo daqui pegava nele e ele acendia. Ele fazia isso na segunda canaleta, na terceira, na quarta, até a sétima. Quando todas estavam acesas, ele colocava aquilo na sua cintura e dizia: a lâmpada de Deus ainda está acesa. Você vai encontrar a preocupação com a lâmpada no livro de Samuel. A Bíblia diz que Deus chamou o menino antes que a lâmpada se apagasse. Lembra disso? Então tinha que ficar acesa aquilo. E depois que ele fazia isso, aí ele ia cuidar das outras coisas. Mas antes de falar das outras coisas, eu queria aqui pedir a Deus que nessa noite mandasse para o Rio Grande do Sul uma unção sacerdotal. Que Deus tirasse os homens e mulheres do alpendre. Porque a nossa geração, com todo respeito aos que cantam, porque até eu botei na cabeça que sou cantor, não tem quem tira, né? Gravei esse CD também. Mas com todo carinho aos que cantam, Deus está procurando de novo uma geração que ame a palavra. A música é linda, é importante, é a chuva que rega a terra para a semente cair sobre ela. Mas a chuva não é a semente. A semente vale mais do que a chuva. E vivemos uma época escassa de sementes. Nunca vivemos uma época tão rasa de pregações tão superficiais, pregações automáticas. Homens que têm memórias boas nesse nosso presente século estão ficando ricos pregando. Basta ter uma memória boa, decorar meia dúzia de palavras, ter uma boa dicção. Nós já dizemos: eis aí o profeta do Senhor. E profeta não é o que fala bonito só, porque falar bonito tem 1 milhão de pessoas que falam. Está faltando pessoas que falam. A palavra entra na gente e atinge o coração. Falta nos nossos dias homens que toquem Deus e toquem a igreja ao mesmo tempo. Para mim, o maior avivamento que eu já vi em toda a minha vida não foram gritos, nem línguas estranhas ou um paralítico levantar. O maior avivamento que eu vi em toda a minha vida, e desde a minha infância pregando, era quando eu chegava nos cultos e via crentes com um lenço na mão. Ao entrarem para a igreja, já deixavam o lencinho em cima da Bíblia. Por quê? Porque sabiam que a qualquer momento receberiam um batismo de quebrantamento. E o batismo de quebrantamento não vem através de palavrinhas xoxas, não vem através de palavrinhas de autoajuda, vem através de uma revelação divina. Quando o espírito do homem é confrontado, Deus nessa noite está dizendo que esse tempo vai voltar. Quem acredita que esse tempo vai voltar, dá mais um grito para incendiar este lugar. Então a minha oração nessa noite é que Deus dê para os sacerdotes uma espevitadeira. Tem canaleta demais entupida no nosso meio. Tem canaleta demais tremeluzindo e apagando no nosso meio. Tem homens e mulheres que já pregaram, cantaram, profetizaram e hoje são apenas lembrança de um passado distante. Estão sentados no nosso meio,
estão aí calados, não conseguem abrir a boca mais nem para dar glória a Deus, e não é porque não querem, é porque o seu espírito está enraizado numa cultura de religiosidade barata. Teve a infelicidade de sentar perto de um crente intelectual, e geralmente um crente intelectual, ele parece um iceberg gigante. Senta perto dele e o frio dele pega em você, é rápido demais. Detalhe, se insistir em ficar muito tempo perto dele, você acaba ficando igual a ele, ou pegando um resfriado de tão gelado que o infeliz é. Talvez seja isso que tenha acontecido com boa parte da igreja. Talvez seja por isso que alguns crentes estão sentados aqui de perna cruzada, com a mão no queixo, fora os que estão lixando a unha e outros mandando mensagem de celular. As pessoas esqueceram que isso aqui não é um teatro. Aqui é o santuário do Deus vivo. Nós estamos entrando no santuário do Deus vivo. Você não tem noção do que Deus pode fazer nesta noite, na sua vida, neste congresso. Olhe para mim. Não depende de lá, depende daqui. Por quê, pastor? O santuário foi dado. Deus já ungiu uma tribo especial. Agora Deus não pode pegar a tribo para a orelha e falar: você vai ter que ir. Deus não vai chegar nunca na sua cara, filho ou filha, e dizer assim: ou você se transforma no pastor, ou eu te mato. Nunca. Pense num ser que é um gentleman, um cavalheiro. É o Senhor Deus. Quando você chegou aqui, o Espírito Santo estava lá na porta. Quando você passou por ele, o coração dele acelerou. Eu imagino a cena, você chegando e ele com as duas mãos assim, apertando, ansioso. Ele olhando para o céu dizendo: quem sabe é hoje, papai. Sua filha entrou aqui dentro, seu filho também. Quem sabe é hoje. Quem sabe hoje cai a ficha. Quem sabe hoje esse moço e essa moça entendam que maior do que convenção, maior do que placa de igreja, é a unção que desce lá de cima direto sobre a cabeça de quem tem chamada. O sacerdote ficava nesse ambiente sagrado de 30 até 45 anos. Quantos anos? Não ouvi? E aos 45 anos de idade, ele tinha uma chance. Pergunte qual? Depois que ele saiu do alpendre, do meio de milhares, e se destacou como levita mor, porque aqui entre levita e mor são só centenas. Depois que ele se destacou dos levitas mor, ele se transformou em sacerdote, que de centenas virou dezenas. Olha como vai diminuindo: milhares, centenas e dezenas. Milhares vão no alpendre, centenas vão no átrio, dezenas vão no lugar santo. Só um ia no santo do santo. Um camarada, para ir no santo do santo, ele tinha que renunciar à vida, toda a vida, toda a história, todos os pensamentos, todos os sonhos, todos os projetos humanos. Ele tinha que viver para Deus. Ele tinha que respirar Deus, tinha que se alimentar de Deus. E aos 45 anos, feita uma seleção, só um atravessava aquele véu, porque o que estava atrás daquele véu não era para qualquer um. Atrás do véu tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Qual o nome? No Santo dos Santos tinha só um objeto: uma arca, feita de madeira, pintada de ouro por dentro e por fora. Dentro dela os itens sagrados de Israel. E em cima dela uma tampa chamada propiciatório. E em cima do propiciatório 2 querubins de ouro. As asas se encontravam. Por quê, pastor? Qual era a finalidade dos querubins que eu disse para vocês no começo? Lá no céu, eles carregavam o que nos ombros deles? O trono de Deus.
Toda vez que Deus vem à terra, diz a Bíblia que Ele vem sentado nas asas de um querubim. Não é que o querubim é um carro. Quem já teve aquela visão, ou já assistiu aqueles filmes onde vem um sultão, geralmente na Roma antiga, quando vem um César, não tinha carro naquela época, então eles vêm alguns escravos segurando aqui, e eles vêm deitados aqui em cima, tipo um andor. Quem já viu isso? Esta é a visão dos querubins. Eles sustentam o trono de Deus. Deus, quando se assenta em cima dos querubins, porque eles sustentam o trono de Deus. Esta arca da aliança não tem dois querubins em cima dela à toa. Esta arca da aliança não representa só símbolos sagrados. A arca representa o trono de Deus. Moisés viu Deus assentado no céu, e Deus disse: está vendo aqui no Santo dos Santos? Desenha, memoriza. Lá embaixo eu quero que você faça um lugar parecido com esse. Senhor, mas como é que eu vou fazer? Lá não vai ter querubim. Faça de ouro. 2 querubins com as asas. Por quê, Senhor? Porque uma vez por ano eu vou descer lá. Uma vez por ano eu vou descer lá, e só vou falar com o único homem santo de Israel. O levita que chegava ao ápice de ser um sumo sacerdote, o primeiro deles foi Arão. Quando entrava naquele lugar, não podia entrar de qualquer jeito. Não usava só a estola sacerdotal branca. Ele usava a estola sacerdotal branca, usava uma roupa colorida por cima, colocavam sobre ele um colete com 12 pedras aqui, colocavam 2 ombreiras, 6 pedras aqui, 6 pedras aqui, colocavam sobre ele, antes do colete, uma figura, um pano colorido que era por todo o peito, e cá embaixo tinham romãs e campainhas, que conforme ele andava iam batendo e fazendo barulho. Colocavam na cabeça dele não um quipá. O quipá é aquele chapeuzinho que o judeu coloca no cocoruto. Colocavam na cabeça dele algo parecido com um turbante. Colocavam uma mitra na cabeça dele, que era comprida, alta, vinha escrito em ouro: santidade ao Senhor. A mitra descia sobre a orelha, tapava a orelha e o pescoço. O homem com 45 anos de idade tinha uma lei para ele. Pergunte qual? Ele não podia passar navalha na barba, porque ele era uma espécie de escolhido no ventre, uma espécie de nazireu. Toda vez que você vai ver a imagem de um sacerdote, está ele com a barba comprida, lembra disso? Aquilo não era à toa, isso era uma proteção. A barba virava uma proteção, só que a barba não vinha seca. Todos os dias de manhãzinho, o sacerdote, ou sumo sacerdote, quando ia para o templo, eles pegavam azeite, um óleo misturado com mirra, e passavam na barba. A barba ficava untada. Uma vez que o homem virou sacerdote, de sacerdote a sumo sacerdote, são 15 anos de barba crescendo e ungindo ela com azeite todo dia. Com 45 anos de idade, não tinha mais uma barba, era uma prasta inteira aqui. E tudo isso tem um significado, já eu conto para vocês. Ele agora tem a parte do rosto quase que completamente tomada pela barba, vinha quase perto dos olhos para baixo, ficava de fora os lábios, o nariz e os supercílios, porque até a testa era tapada pela mitra. Esse homem entrava lá dentro e a única coisa livre que ele tinha eram as mãos, mas até as mãos não vinham de maneira limpa, elas eram banhadas num sangue de um animal. Esse sangue virava uma luva. Todo o corpo dele está tapado. A roupa dele é cheia de cores, principalmente o ouro e pedras preciosas. E daqui a pouco eu explico por quê. Uma vez por ano, esse homem estava ataviado desse jeito. Quando ele pegava o sangue nas mãos, ele vinha perto da mesa onde estava o menorá. Os sacerdotes do lugar santo amarravam na cintura dele uma corda. Vinham aqui no véu do templo, 4 ou 5 sacerdotes pegavam na beirada do véu e abriam, se cobrindo, para não olharem lá para dentro. Quando se cobriam assim, o sumo sacerdote amarrado com a corda ia entrando. Quando ele entrava, soltavam o véu do templo e os sacerdotes iam dando corda. Na medida que ele ia andando, ia fazendo barulho das campainhas batendo nas romãs. Então era o sinal de que ele ainda estava caminhando. Ele entrava ali naquele lugar, ia até onde estava a mesa, que era onde estava a arca da aliança e a tampa do propiciatório sobre ela e os querubins sobre ela. Uma vez que ele está diante daquele lugar, ele para. Ao parar, os sacerdotes entendem que parou o barulho. Todos os que estão no lugar santo dobram o joelho. Quando os do lugar santo dobram o joelho, os do átrio enxergam aqui dentro, dobram o joelho também.
Os que estão no alpendre viram do átrio dobrar o joelho, dobram o joelho também. Como é uma vez por ano, é o Yom Kippur, é o dia do perdão nacional. Todos estão ajoelhados em Israel, todos, só tem um em pé: o sumo sacerdote. Agora que ele está diante do propiciatório com o sangue nas mãos, ele toca nas 4 pontas da arca e passa aquele sangue nas 4 pontas. Uma vez que a arca está untada com sangue, ele inclina a cabeça. Ao inclinar a cabeça, a palavra santidade ao Senhor reflete sobre a arca, e ele dá 7 passos para trás. Ao se afastar 7 passos, de cabeça inclinada, a mitra faz sombra sobre o rosto, todo o corpo dele está coberto. Em silêncio ele aguarda uma resposta do céu. Uma vez que isso acontecia, no dia do Yom Kippur, quando o sangue tocava aquelas 4 pontas e o sacerdote se afastava, quem estava fora do santuário olhava para o céu e vinha uma nuvem. E esta nuvem vinha carregada de fumo. Trovões e relâmpagos saíam dela. Se alguém pudesse estender o pescoço e o ouvido, eram capazes de ouvir o que se falava em cima daquela nuvem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A sua presença enche toda a terra. Aquela nuvem parava em cima do tabernáculo. Ela atravessava o alpendre, o átrio e o lugar santo. Uma vez que ela está em cima do santo dos santos, ela para. Deus está aqui em cima, sentado nas asas dos querubins de verdade. Uma vez por ano, Deus ficava de pé e dizia aos querubins: fiquem vocês aqui, porque eu agora vou sentar-me no outro trono que eu tenho. Eu tenho um trono no céu e tenho um trono na terra. No céu vocês me servem, aqui na terra os homens fizeram imagens de vocês para me servir. Deus saía daquele lugar, bebê, e num facho de luz Deus descia em cima da arca da aliança. Uma vez que Deus está em cima da arca da aliança, as asas dos querubins estão tocando uma outra. Deus senta em cima das asas. A arca é um trono. Oh, glória. Antes de Deus olhar para o sacerdote, ele inclina o rosto por 4 vezes, 2 para a esquerda e 2 para a direita. Pergunte para quê? Para sentir o perfume do sangue. Plenitude da terra, os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano. Era a maneira de Deus dizer: há perdão sobre a terra. A raça humana está sendo perdoada através desse ato neste momento. Uma vez que o sangue é perfeito, Deus para olhar aquele homem que está 7 passos longe dele. Deus começa pelos pés. Não podia ter nem joanete. Deus sobe pelas pernas. A perna não podia ser coxa nem torta. Não se escandalize. Deus olha os órgãos genitais. Não podia ser estéril. Deus sobe pela barriga, não pode ter cicatrizes nem sinais. Deus vai olhando ele do alto da cabeça, da planta dos pés ao alto da cabeça. Deus para no rosto. Deus olha o nariz não podia ser adunco, não podia ser torto. A orelha não podia ser quebrada, não podia ser cortada. Sabia disso? Você lembra da história de Jesus Cristo no dia em que ele foi preso no Getsemane? Lembra de Pedro pegando a espada e arrancando a orelha de Malco? Malco não era um soldado pretoriano. Malco era o soldado do sumo sacerdote. Ele estudava. O sonho dele era ser um sumo sacerdote. Quando Pedro bateu para dar no pescoço, errou, deu na orelha, a orelha de Malco cai no chão. A angústia que vem sobre ele é muito grande, porque ele está ali porque é empregado, mas ele não pode nunca mais ser sacerdote, porque sacerdote não pode ter orelha podre, nem cortada, nem com cicatriz. Jesus é tão bom e tão amigo, que ele vai lá e pega a orelha, põe na cabeça assim: Malco, você vai ser um sacerdote ainda. Pode sonhar, volte a sonhar, Malco. Isso é muito lindo, não é, gente? Só não dá glória a Deus quem já morreu há muito tempo, né? Oh, glória. E agora que Deus olha para ele da planta da cabeça aos pés, Deus é um fogo consumidor.
Hebreus 12. Deus é um fogo devorador, é pura glória, a cor da sua glória é o âmbar. Quando esta glória está sentada sobre aquela arca, quando esta glória sai de Deus e emana dentro do Santo dos Santos, aquela glória toda bate no sumo sacerdote, vai batendo sobre ele. Deus não pode ficar muito tempo ali. E o sumo sacerdote só tinha 5 anos de ministério. Aos 50 anos ele era jubilado. Quer perguntar o porquê? Pergunte para qualquer pessoa que trabalha em hospital em raio-x. A lei permite que toda pessoa que trabalhe com raios gama, com raio-x, ela aposente mais cedo, porque uma vez exposta àquela radiação, os ossos vão fragmentando, e a pessoa pode ter osteoporose da planta dos pés ao alto da cabeça. Ninguém pode ser exposto demais a uma radiação. O ministério sacerdotal era só 5 anos, era só 5 vezes. Era 5 vezes na presença de Deus. Se passasse a sexta, ele morria, porque a glória que saía de Deus pegava o sacerdote dos pés à cabeça. O sacerdote só não cai porque do jeito que Deus desceu, Deus olha para ele rápido e diz assim: avise ao povo, haverá paz, prosperidade e perdão neste ano. Uma vez que Deus falava isso, do jeito que ele desceu, Deus subia. E agora, pastor? Agora, entra comigo no Santo dos Santos, tem coragem? Só não pode estar com a vida torta. Se tiver, é queimado. O homem que está ali dentro acabou de falar com Deus, acabou de ver Deus, acabou de receber uma ordem de Deus. É o único homem do mundo que faz isso. Alguém já teve uma emoção muito forte aqui? Alguém já teve uma emoção daquela que alguém liga, se deixa o telefone cair no chão? Tem gente que morre quando o time dele faz gol no outro lado. O sacerdote, quando Deus aparecia, fazia e subia. Você pode se colocar no lugar dele agora? Imagine você numa sala trancada, num quarto, e Deus desce lá para falar com você. Eu não estou falando de um artista, não estou falando de um pastor, eu estou falando do Criador do mundo. Ele esteve lá face a face com você. Na hora que Deus vai embora, como é que você fica? Quer imaginar? Porque assim eu vou explicar a corda. Porque desde criança na escola dominical, os pastores assembleianos ensinavam para a gente: o sacerdote era amarrado na cintura, porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá atrás. E aí tinha que arrastar ele aqui para fora. Conversa fiada. Nenhum sumo sacerdote morreu atrás daquele lugar. Quem era trouxa de entrar lá com a vida em pecado? Por isso ele passava pelo átrio, se banhava. Por isso ele sacrificava por ele, pelos filhos, pelos netos. Ele entrava lá dentro puro. Então a corda era para quê, pastor? Está preparado aí? Toda vez que Deus saía, a ficha caía. O sacerdote abriu o olho, o lugar ainda estava cheio de unção. O coração acelerado, ele dizia: estou vivo, falei com Deus, sou o único homem da terra que falo com Ele. O corpo começava a tremer. É automático, ninguém aguenta. O corpo não aguenta. Quando ele começava a tremer, a campainha começava a bater nas cordas aqui nas romãs. Quando começava a bater as campainhas, os sacerdotes que estão no lugar santo, ajoelhados, segurando a corda, escutam a campainha e abrem o olho. Quando abre o olho, a corda está tremendo. Parece utopia, Senhor, parece impossível, mas não é. O Senhor fez isso na minha vida. O Senhor fez isso na vida de alguns homens e mulheres dessa terra. Eu queria nesta hora, Senhor, sentir que o ambiente desse ginásio está sendo mudado, e que os adoradores começam a desenferrujar as suas trombetas, comecem a colocar elas para tocar nesta hora. Queria ouvir um coral de línguas estranhas misturada com glórias a Deus, porque na medida que eles começam a adorar, esta adoração sobe ao céu e desce sobre nós. Onde houver alguém, Senhor, nascidos para te adorar, derrama sobre eles agora o peso da sua glória. Pai, faz cair sobre esse lugar uma unção de dons espirituais.
suas mãos. Faça uma tomada disso, Senhor. Senhor, onde houver um par de mãos que estão clamando, onde houver alguém que acredita no que eu preguei nesta hora, faz cair sobre essas mãos agora, meu Deus, uma brasa de fogo tirada do seu altar, uma unção que levanta sacerdotes. Onde essas mãos tocarem, meu Deus, vai acontecer uma glória de avivamento. Será liberado dons proféticos. Pai, faz isso agora, por favor. Encontre alguém do seu lado e toca sobre ele. Olhe para mim para terminar. Eu posso te trazer até aqui, posso te estimular, posso te conduzir até a entrada do rio. Daqui para frente, entre você e Deus, o que vai determinar a sua história é a sua coragem. Repita comigo: coragem. Deus não consegue ajudar covardes. O covarde não acredita nele e tem medo de todos. Se você vencer a covardia hoje, Deus pode te dar algo que ele nunca te deu. Amém? Deus ajuda o fraco, mas o covarde ele não consegue ajudar. Você pode não ter força, mas se você tiver coragem de levantar o seu queixo nessa noite e falar: eu quero ir além do alpendre. Quem quer ir além do alpendre? Então murcha a barriga, estufa o peito. Nós vamos mandar embora o medo. O medo é o maior inimigo que o homem tem. Medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo da família não aceitar, medo de ter que ir e voltar depois. É melhor ir e voltar do que nunca ir. O medo atrapalha sonhos, atrapalha projetos, atrapalha ministério. Deus vai mandar embora o medo nesta hora. Quem quer isso? Nós vamos vencer o medo, nós vamos copiar o rei Davi. Davi, quando tinha medo, ele cantava o Salmo 91. Nós vamos cantar o Salmo 91 marchando aqui. Eu queria sentir o ginásio tremer, marchando e dando socos para o ar. Pastor, eu não sei o Salmo 91. Aceita Jesus como seu Salvador nessa noite, então. Preparados, gaúchos? Aquele que habita em estáveis de Deus, sombra do onipotente descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, refugio e fortaleza. No laço do passado e da posse deliciosa, ele corre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não quero mão direita acima da cabeça. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que neutralizam sonhos, que
roubam expectativas, que destroem planejamentos, que terminaram com os meus sonhos e projetos. Eu ordeno. Venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Isso aqui não é para qualquer um, é só para quem crê. Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo. Nós vamos contar até 3. No 3 você vai jogar isso no chão pela fé e vai pisar em cima. Agora quem define o que vai acontecer com esses demônios é você. Se quiser só deixar eles tontos, é só um pisãozinho de nada. Se eu fosse você, eu mandava eles para UTI. Eu quero que os demônios fiquem em coma nessa noite. Então quebra tudo, tá? Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá você sair do alpendre e chegar no Santo dos Santos. 2,5. O Rio Grande do Sul será a capital do avivamento do Brasil. 3. Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para o seu irmão: eu faço parte da tropa de Cristo. Cadê o Dedé? Dedé, vem cá. Tá pronto aí? Solta o negócio do Dedé. Eu quero ver todo mundo marchando aqui. Ninguém, se alguém sair antes de eu falar amém, eu vou orar para ter uma diarreia. Não chega nem no carro. Solta a música do Dedé, meu irmão. Vocês estão preparados? Sim, tropa de Cristo, o que é que você faz? Tropa de Cristo, qual é sua missão? Tropa de Cristo, seu general quem é? Só os guerreiros da luz, levanta a mão por favor. Só os guerreiros, microfone. Eu sou guerreiro, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Pisa no chão com coragem e com poder. Onde a tropa chega, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e com poder. No nome de Jesus, Satanás tem que correr. Vai! Tropa de Cristo, ninguém vai te deter. Abre a boca e grita glória que o inferno vai tremer. Tropa de Cristo, vencendo todo o mal. No barulho do meu glória o diabo passa mal. Tropa de Cristo, o que é que você faz? Adora Jesus Cristo e expulsa o Satanás. Tropa de Cristo, qual é sua missão? Pregar o evangelho e anunciar a salvação. Se alguém fizer de tudo pra parar você, não dê ouvido a essa gente que não tem o que fazer. Tropa de Cristo, seu general quem é? Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Eu sou guerreiro, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. O prego, o inimigo me bateu. Hoje Deus me fez martelo. Quem bate nele sou eu. Jesus me resgatou das trevas para a luz. A vitória da igreja pelo sangue de Jesus. Vai, gaúcho! Nem adianta calar a nossa voz.
porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, eu não ouvi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A tropa de Cristo aqui já invadiu. O diabo derrotado não aguentou e fugiu. Você que é soldado e o general te escolheu, abra a boca e declare que o Rio Grande é de Deus. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, eu não desisto. Levanta a mão assim, meu irmão, e canta assim, assim. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. Faço parte do BOP de Cristo, batalhão de operação pentecostal. Fui convocado para decidir. Onde eu chego vai embora todo mal. O comboio é valente e constante. Jeová é o seu comandante. Não empata nem nunca perdeu. Invencível povo de Deus. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte da essa tropa sua. de Cristo. Eu estou armado até os dentes. Glória a Deus é a arma na boca de um crente pra deixar o capeta nervoso. Abre essa boca e dê um glória gostoso assim, meu irmão. Use essa arma na unção que Deus te deu. Hoje cai por terra esse gigante filisteu. É espada de fogo, é o escudo da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte. faz cara de guerreiro e canta. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. eu estou numa batalha. Na batalha eu estou. Na nossa frente vai o rei. General guerreiro, grande eu sou. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. sou da tropa de Cristo, eu nasci pra conquistar. E não tem gigante que vai me fazer parar. Sou da tropa de Cristo, eu não vou retroceder. Quem me guarda é Jesus e neste nome tem poder. Sou da tropa de Cristo e não temo inimigo. Não sei o que é perder e nunca me dou por vencido. Sou da tropa de Cristo e não vou voltar atrás. Levanta a bandeira branca, jamais. Eu sou guerreiro, Eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. eu sou guerreiro. Eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. Eu não tenho culpa se eu nasci pentecostal. Se não gosta do meu glória, vai falar com o general. Se tiver mais dois doidos pentecostal aí, levanta essa tua mão, tira o pé do chão, pelo amor de Deus. Lá em cima eu quero ouvir quem tá vivo cantando. Eu sou guerreiro. Eu não desisto, Dá uma voadora aí do lado, irmão. Eu sou guerreiro, eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. sou da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro. Eu não desisto, eu faço parte da tropa de Cristo. Quem pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Valeu, gente? Quem está feliz essa noite? Pega na mão do seu irmão. Quem acredita em milagre? Pega na mão do seu irmão. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforme a minha vida. Faz isso, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Passa a ouvir a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviver. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, restaura minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita.
vou pedir para que todos inclinem a cabeça nesse momento. Eu ainda tenho 3 coisas para fazer antes de te deixar ir embora. E a primeira coisa é a espinha dorsal deste congresso. Isso é um congresso de missões. A mensagem que eu preguei foi para equipar esses missionários, para que você não queira ser apenas mais um, mas alguém diferente. E enquanto eu pregava, o Senhor falava ao meu coração que tem um grupo de pessoas no nosso meio, você pode nem acreditar, que vieram aqui hoje por alguns motivos. Primeiro, porque o amigo insistiu para vir. Segundo, porque a família negociou para vir. Terceiro, vieram aqui só para falar: se Deus é Deus, Ele vai falar comigo. São pessoas que estão afastadas da igreja, são pessoas que estão longe, são pessoas que foram excluídos, excomungados de alguns ministérios, estão magoados com a igreja a tal ponto que quando passa perto da igreja fica com ódio, raiva, mas quando passa de noite sozinho perto da igreja, de vez em quando dá saudade. E Jesus falou comigo que você, querendo ou não, é ungido dele. Você só está de férias, e as férias terminam essa noite. Eu vou pedir para que abra um corredor aqui para mim. Será que a gente consegue? Isso. Por quê, pastor? Porque se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente, voltar para Jesus hoje, eu vou orar pela sua vida, e vou pedir para Jesus te dar da mesma unção que Ele me deu. Você é um sobrevivente. Pastor, mas se eu for aí à frente, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Então, se você tiver coragem de vir à frente, eu estou te esperando. Tem alguém vindo? Já vieram preparados de terno e gravata? Fizeram um pacto com Deus hoje. Abre o corredor aí para mim. Tem os irmãos, por favor, dê uma licencinha. Os irmãos batendo papo no meio do corredor. Pede para, dá uma licença. Alguém avise eles que eu estou falando com eles. Isso, vem chorando, filho. Chega mais perto aqui de mim. Cuidado com os fios. Chame eles para vir para frente. Corro para você. Seu amor me chama. Cadê você, sacerdote? Cadê você, levita? Pastor Marco, eu não sou evangélico, mas eu estou com uma vontade de ir na frente. Eu queria receber esta oração do Senhor. Quero entregar minha vida para Jesus. Amigo, está aberto aqui, vem. Eu vou orar por você. A igreja tinha que estar dando glórias agora, né? Fazer um pedido a vocês que vieram à frente. É meio desconfortável, mas a eternidade vai mostrar o efeito desse ato. Você que está voltando, está entregando sua vida para Jesus, você pode ir para o seu joelho.
céu está fazendo festa. Se você não quer ir ao Santo dos Santos, Jesus está salvando gente aqui hoje. Eles vão começar pelo alpendre. É perigoso passarem na sua frente. A igreja estende as mãos sobre eles. Meu Deus, nós colocamos na sua mão nesse momento essas dezenas de pessoas que estão ajoelhadas, estão fazendo um pacto contigo, estão voltando para o Senhor, ou estão entregando a vida para ti. Neste momento, Senhor, os pecados deles estão sendo perdoados, o nome deles está sendo escrito no livro da vida do céu. Quando este culto terminar, eles sairão daqui nesse ginásio escoltado pelos anjos. Quando entrarem na rua da casa deles, os demônios que atormentavam vão estar amarrados. Quando colocarem os pés dentro de casa, vão levar com eles a sua glória. E depois desta noite, quem viver verá. A salvação desce sobre eles. A igreja diz amém. Eu vou pedir para que eles fiquem de pé. Está voltando para Jesus? Você voltou em novembro? Pode falar aí no microfone. Está funcionando? Novembro. Qual o seu nome? Azaf. Azaf. Deus de mim se apoderou. Fale, Azaf. E eu voltei para Deus em um momento que até eu mesmo já tinha desacreditado. E por curiosidade eu acabei entrando na internet e digitei no YouTube História de Azaf. Caiu numa pregação do pastor. E por causa daquela pregação eu voltei para Jesus. Você é meu filho. Eu quero que alguém invade aqui, dá um abraço nesse povo que voltou agora. Você dá um abraço, dá um beijo. Pode aplaudir a Jesus de novo. Você pode ficar um minutinho em silêncio, por gentileza? Dedé, você pode tirar esse negócio daqui, por favor? Bora. Pastor Wagner. Aleluia. Eu quero dizer algo para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Amém? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Amém? Há um mês atrás eu estive na África. E por muitos anos a igreja no Brasil declarou que o último grande avivamento da terra viria do Brasil. Mas eu fui à África e participei de um culto de 10 horas de adoração ao Deus vivo. E a África tem que ensinar o Brasil a adorar a Deus. A África tem que ensinar o Brasil, se o Brasil quiser ser o país do avivamento na terra. É uma promessa de Deus, mas a promessa passa. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que o apóstolo Samuel mandou entregar, mas é particular. Mas enquanto nós adorávamos Deus, como Deus deu a Débora uma estratégia de guerra, Deus me deu uma estratégia. Siga o Senhor, se o Senhor quiser, eu creio que o Senhor vai seguir. Eu quero dizer antes de mais nada, para todos aqueles que não acreditam em ato profético, eu lamento pela tua vida. Porque se você não acredita em ato profético, a Bíblia Sagrada fala sobre ato profético. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta jogar sal na água para que a água se tornasse doce, sim ou não? Então ato profético está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? O Senhor acredita em ato profético? Deus falou comigo que o Senhor precisa pegar
um líder, cada estado. Presta atenção. O líder que é a chave, porque tem líder que não é chave de nada, nem da própria casa. O líder que é a chave de cada estado. E fazer um ato profético com a bandeira do Brasil. Amém? Deus vai mostrar para o Senhor quem é a chave de cada estado. Da Caia Subra, Andaia Sai. Porque Deus tem um plano contigo. Por onde quer que eu vá pregar, eu sempre falo, se tem alguém que tem que ser o presidente, tem que ser o Senhor. Porque não tem outro que tem estrutura. E eu não estou falando de estrutura política, eu estou falando de estrutura para suportar a glória de Deus que há de vir sobre o Brasil. E o presidente do Brasil precisa ter estrutura para suportar a glória de Deus, que há de vir sobre o nosso país, da Caiandácia. Porque eu ainda acredito que a promessa ainda não se passou. Amém? Eu sei que o pastor Wagner Medina é a chave do Rio Grande do Sul. E Deus, ele falava comigo que hoje esse ato profético não é só sobre a vida dele. Deus, ele falava comigo que as cidades mais remotas do Rio Grande do Sul vão ouvir falar daquilo que tu está fazendo aqui. Deus, ele falou comigo que aquilo foi um sinal. Aleluia. E não é para te se preocupar, tudo está no controle de Deus, amém? Mas as cidades mais remotas do Rio Grande do Sul vão ouvir falar de ti. Daí é por causa disso, porque tu é a chave para o Rio Grande do Sul, amém? E o Senhor é a chave para o Brasil, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e estendesse a sua mão para cá. Até mesmo aqueles que não creem. Eu vou te explicar por quê. Porque quando o pai e a mãe de Moisés botaram Moisés lá no rio, Moisés não tinha como crer em nada. Os pais dele creram por ele. Se não for pela tua fé, vai ser pela minha fé. Porque eu tenho fé que Deus tem uma obra no Brasil, da Caiandácia, e que essa promessa não vai passar do Brasil. Eu amei ir para a África, eu amo os africanos, e só Deus sabe o quanto. Mas eu quero que o último e grande avivamento da terra venha desse país. Mas para isso, esse país precisa passar por uma reforma. A mente do povo brasileiro, a mente da igreja precisa ser transformada. E ela só é transformada pela palavra. Amém? Nessa noite, isso é um ato profético. E eu sei o que Deus vai fazer. Aleluia, no mundo espiritual. Porque Jesus ensinou lá no Evangelho de Mateus que primeiro se conquista uma cidade, se conquista um território no mundo espiritual, para depois se conquistar no mundo físico. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, amém? Estenda a sua mão para cá, por favor. Aleluia. O Senhor vai mergulhar ela aqui. E eu quero, antes do Senhor mergulhar, eu quero dizer uma coisa. Eu pedi para que óleo, não tinha. E Deus falou comigo exatamente isso. O Rio Grande do Sul, para ser a raiz desse avivamento, precisa de mais óleo. Isso também é profético da Caiandácia. E esse resto do óleo vai descer do céu, em nome de Jesus, amém? Sobre a tua vida e sobre a tua vida. Estenda a sua mão para cá. Eu preciso que tu cante depois. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida do pastor Marco Feliciano, Senhor. Deus, o pastor Roberto Marinho pediu para orar pelo Brasil. E nós temos, Deus, como igreja orado, Deus, e declarado, Senhor, quando o país está um caos, tu ergue um profeta na terra. Daí a Subra, daí a Sai. Eu quero profetizar que no Rio Grande do Sul, o Espírito do Deus vivo vai soprar nessa noite. E vai ressuscitar os profetas desse estado. Ressuscitar os profetas dessa nação. Ressuscitar os profetas da Rassub, Andabia, Sai. Senhor amado, eu quero orar pelo Brasil nessa noite, não só para que o Brasil venha ser salvo, Senhor, mas que o Brasil venha ser sacudido, acordado. Se for preciso uma catástrofe, Senhor amado, que aconteça, Deus, mas que o Brasil acorde para a oração, acorde, Senhor amado, para os atos proféticos, acordem, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado, até mesmo para eleger alguém nesse outubro, Senhor. Eu oro, Senhor amado, porque o pastor Wagner Medina é uma chave para o nosso estado, que ele venha ser respeitado como tal, que ele venha, Senhor amado, ser honrado como tal, Senhor. Eu abençoo a vida do pastor Wagner, a vida do pastor Marco Feliciano, Senhor. E como nós temos orado por ele, Senhor amado, que tu fortaleça os lombos dele todos os dias da vida dele, Senhor. A sua família da Caiandácia e aquelas pessoas que andam com ele, Senhor. Nós sopramos e profetizamos vida sobre o nosso estado. Nós, Senhor amado, sopramos e profetizamos vida sobre o Brasil. Nós sopramos e profetizamos vida, Senhor amado, sobre a tua igreja na face da terra, Senhor amado. E nós cremos nisso, no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que pode, aplauda Jesus, porque Ele é digno, aleluia, de ser adorado. Aleluia. É assim mesmo. O Brasil absorveu todo o óleo que tinha. Eu quero aproveitar aqui, pastor Marco, e que o senhor leve do Rio Grande do Sul. Quero convidar o Tiago, por favor, a fazer a entrega de uma lembrança do nosso congresso. Do nosso congresso, o senhor leva uma lembrança daqui do Rio Grande do Sul.
Eu quero convidar também o querido irmão Eberson Fernandes, passe aqui. Passa aqui, pastor Roberto Marinho. Também vai levar uma lembrança do nosso congresso, sendo entregue pelo nosso irmão Eberson Fernandes. Vira para a foto ali, ó. Olha lá. Aleluia. E eu quero convidar o Dedé. Vem cá, Dedé. E eu quero convidar os gauchinhos de Deus. Cadê a dupla? Vem aqui. Vem aqui vocês. Vocês vão entregar para o Dedé, vocês dois. Essa é uma lembrança do nosso congresso. Isso não é um troféu, é uma lembrança, tá? Isso é para vocês, quando chegarem lá em Brasília, vocês lembrar de nós aqui. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe.